Quando falamos no período Cretáceo, provavelmente o primeiro dinossauro carnívoro que vem à sua mente é o Tiranossauro Rex. Mas e se eu te dissesse que na mesma época, na América do Sul, existia um predador ainda mais assustador? Um monstro que, diferente do T-Rex, possuía braços longos, terminados em garras letais, capazes de dilacerar qualquer coisa em seu caminho. Agora imagine-se vagando pelas florestas da Patagônia há 70 milhões de anos. Você não sabe, mas está sendo observado. O silêncio da noite é rompido por um rugido aterrorizante. A sombra da morte está à espreita e não há como escapar. Há cerca de 70 milhões de anos, na região que hoje corresponde ao extremo sul da Patagônia Argentina, habitava um dos maiores predadores que a América do Sul já conheceu. Seu nome, Maipe macrothorax. O nome deste animal não foi escolhido por acaso. Maipe vem da mitologia dos povos nativos da Patagônia, representando um espírito maligno associado à sombra e à morte que se arrastava pelas montanhas e vales frios da região. Já macrothorax se refere ao tamanho impressionante de sua caixa torácica, indicando um corpo robusto e adaptado para sustentar músculos poderosos e uma respiração eficiente. Juntos, esses dois elementos criaram a identidade de uma criatura que, mesmo extinta há milhões de anos, ainda hoje causa fascínio e temor: a sombra da morte da Patagônia. Os fósseis de Maipe macrothorax foram encontrados em 2019 em uma expedição paleontológica conduzida por pesquisadores do Museu Argentino de Ciências Naturais Bernardino Rivadavia. A região onde o achado ocorreu, chamada Formação Chorrillo, fica próxima da cidade de El Calafate, na província de Santa Cruz. Trata-se de uma área rica em fósseis do final do Cretáceo, oferecendo aos cientistas pistas preciosas sobre a fauna que viveu ali nos últimos instantes da era dos dinossauros. Os restos do Maipe consistiam em partes da coluna vertebral, costelas e ossos do quadril. Apesar de incompleto, o material foi suficiente para identificar um predador de proporções gigantescas, pertencente ao grupo dos megaraptores. Estima-se que ele alcançava 9 a 10 metros de comprimento, o que o coloca entre os maiores carnívoros do hemisfério sul naquele período. O Maipe faz parte de um grupo peculiar de dinossauros terópodes, conhecido como Megaraptora. Diferente do que o nome pode sugerir, eles não são diretamente relacionados aos famosos raptores, como o Velociraptor ou o Deinonychus. Os megaraptores eram predadores de grande a médio porte que viveram no final do Cretáceo na América do Sul, Austrália e possivelmente em outras partes do mundo. Tinham como característica mais marcante garras alongadas e curvas em suas mãos, algumas chegando a mais de 30 centímetros de comprimento. Essas garras funcionavam como armas cortantes, capazes de dilacerar a carne de suas presas. Além disso, o grupo possuía esqueletos relativamente leves, pescoços alongados e uma estrutura corporal adaptada para a agilidade. Não eram tão massivos quanto os tiranossauros do hemisfério norte, mas compensavam com velocidade, destreza e armas afiadas nas mãos. O Maipe macrothorax representa, até o momento, o maior megaraptor já encontrado. Isso indica que esses predadores continuaram a evoluir para dimensões impressionantes até pouco antes da extinção em massa que eliminou os dinossauros não avianos. O esqueleto parcial do Maipe permitiu aos cientistas compreenderem aspectos importantes de sua anatomia. Suas vértebras dorsais e costelas eram excepcionalmente largas, sustentando um tórax robusto e musculoso.
Daí a escolha do nome Macrothorax, que destaca essa característica. Essa estrutura provavelmente estava relacionada a uma respiração eficiente. Como outros terópodes, o MAIP possuía um sistema de sacos aéreos conectado aos pulmões, semelhante ao das aves modernas. Isso permitia uma ventilação constante de ar, garantindo alto desempenho metabólico. Em outras palavras, o MAIP tinha energia para longas perseguições e força para subjugar presas de grande porte. Suas garras eram a arma principal. Alongadas e recurvadas, eram adaptadas não apenas para caçar, mas também para agarrar presas em movimento. Cada golpe poderia rasgar músculos e tecidos, enfraquecendo a vítima até que ela fosse dominada. O crânio completo ainda não foi encontrado, mas com base em parentes próximos, os paleontólogos acreditam que sua cabeça era estreita, com dentes afiados e serrilhados, ideais para cortar carne. A junção de dentes cortantes e garras mortais tornava o MAIP uma máquina de caça eficiente. Para entender o papel do MAIP, é necessário compreender o cenário em que viveu. Há 70 milhões de anos, a Patagônia era uma região de florestas temperadas, com rios caudalosos e abundante vegetação. O clima era mais ameno do que hoje, permitindo a sobrevivência de uma fauna diversificada. Entre os herbívoros que habitavam o mesmo ecossistema estavam titanossauros, enormes dinossauros de pescoço longo que chegavam a mais de 20 metros de comprimento. Também havia ornitópodes de médio porte e pequenos dinossauros que serviam de presas potenciais. Nesse cenário, o MAIP ocupava o topo da cadeia alimentar. Com tamanho e habilidade predatória, ele era capaz de caçar desde dinossauros médios até atacar, em grupos ou sozinho, os gigantes titanossauros juvenis. Sua presença impunha respeito, tornando-o o verdadeiro senhor das terras austrais. Poucos dinossauros carregam em seu nome um simbolismo tão sombrio quanto o MAIP. Para os Aonikenk, povo nativo da Patagônia, MAIP era uma entidade espiritual que personificava a morte. Ele se movia como uma sombra fria, deixando destruição por onde passava. Ao batizar o predador com esse nome, os cientistas criaram uma ponte entre ciência e cultura, resgatando a tradição dos povos originários e atribuindo ao animal uma aura mítica. De certa forma, o MAIP não era apenas um predador, era uma força da natureza, um espectro que reinava entre vida e morte no final do Cretáceo. O MAIP surgiu em um período de transformações. O final do Cretáceo foi marcado por instabilidade climática, mudanças no nível do mar e intensa atividade vulcânica. Essas alterações afetaram a disponibilidade de alimentos e modificaram os ecossistemas da América do Sul. Apesar de sua imponência, o MAIP não escaparia ao destino comum de todos os dinossauros não avianos. Há 66 milhões de anos, o impacto de um asteroide na península de Yucatán desencadeou uma catástrofe global. Incêndios florestais, tsunamis e um inverno prolongado eliminaram boa parte da vida no planeta. O reinado da sombra da morte chegava ao fim. Seus ossos permaneceram soterrados por milhões de anos, até serem trazidos à luz pelos paleontólogos. Hoje, eles contam a história de um dos últimos grandes predadores da América do Sul antes da queda do meteoro. A descoberta do MAIP Macrothorax tem enorme relevância para a paleontologia. Ele representa não apenas o maior megaraptor conhecido, mas também fornece pistas sobre a evolução desse grupo enigmático de dinossauros. Sua presença na Patagônia indica que a região foi um centro de diversidade para os megaraptores, abrigando espécies como Australovenator, Murus raptor e agora
o colossal Maipe. Essa linhagem, que floresceu no hemisfério sul, pode ter desempenhado papel semelhante ao dos tiranossauros no norte, predadores ápice que mantinham o equilíbrio ecológico. Além disso, o estudo de sua caixa torácica ampliada contribui para o entendimento da fisiologia respiratória dos terópodes. Ele mostra como esses animais desenvolveram adaptações únicas para sustentar seu estilo de vida ativo, confirmando sua proximidade evolutiva com as aves modernas. Quando pensamos no Maipe macrothorax, não imaginamos apenas um dinossauro carnívoro comum. Imaginamos a materialização de uma lenda ancestral, um ser que caminhava como uma sombra letal entre florestas e rios da antiga Patagônia. Sua história nos lembra que mesmo os predadores mais formidáveis, aqueles que reinam soberanos em seus ecossistemas, não estão imunes ao poder inexorável do tempo e das forças cósmicas. O meteoro que extinguiu os dinossauros não escolheu presas. Ele apagou reinados inteiros em questão de dias. Hoje, cada fóssil recuperado, cada vértebra estudada e cada costela analisada nos aproxima um pouco mais da vida desse animal. O Maipe macrothorax não é apenas um predador extinto. É um testemunho da fragilidade e da grandiosidade da vida no planeta. E assim, a sombra da morte da Patagônia continua viva. Não mais em carne e osso, mas na memória da ciência e no imaginário humano. Se você gostou deste mergulho profundo na história do Maipe macrothorax, o predador conhecido como a Sombra da Morte, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos documentários sobre o mundo pré-histórico. A cada nova descoberta, a paleontologia nos mostra que o passado é muito mais fascinante e aterrador do que poderíamos imaginar.